Meus amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicada. Gratidão ao nosso Deus por todas as dádivas que o Senhor nos tem proporcionado. Até aqui, o nosso Deus tem cuidado de nós, pois grande é a sua misericórdia para com aqueles que temem ao seu nome. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento extraído em verdades absolutas. Você acredita que existe uma verdade absoluta? Ou você crê que tudo é relativo? Hoje eu quero falar sobre a cultura da inversão de valores. Quando um povo se adapta e se adequa a uma cultura de inversão de valores, eles não suportam ouvir o contraditório. Ou seja, eles não suportam ouvir a verdade. A verdade soam para eles como uma afronta. E como eles não encontram palavras para contestar, então eles partem para a violência. Agridem usando palavras pejorativas. E quando têm oportunidade, eles agridem também de forma violenta e fisicamente. O maior exemplo de perseguição foi a perseguição sofrida por Jesus Cristo. E por que Jesus foi perseguido, foi julgado e condenado injustamente? Porque ele era um mentiroso? Não. Porque ele era um corrupto? Não. Porque ele era um falso profeta? Não. Porque ele era um religioso? Também não. Simplesmente porque ele falava a verdade. Suas mensagens eram confrontadoras. Ele denunciava o comportamento leviano, profano e promíscuo de autoridades religiosas e políticas de sua época. E nos dias atuais, aqueles que decidiram seguir o exemplo de Jesus e caminhar nos seus passos, anunciando as verdades contidas nas Escrituras Sagradas, estes também estão sofrendo as mesmas perseguições que Jesus sofreu quando realizou a sua obra de evangelização. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos deram continuidade ao ministério de evangelização que Cristo introduziu ao mundo. O evangelista São Lucas deixou registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a história do diácono Estevão. Este homem falou verdades que abalou a estrutura do sistema religioso e político de sua época. E como eles não suportaram ouvir as verdades pregadas por Estevão, mandaram apedrejá-lo. Eu vou ler aqui uma parte do capítulo 7, a partir do versículo 51, palavras que Estevão disse que eles não suportaram ouvir. Foram estas as palavras que Estevão disse: homens de coração endurecidos, vocês sempre resistiram à voz do Espírito Santo, da mesma forma como fizeram os vossos pais. E ouvindo eles estas palavras, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão e tapava os ouvidos para não ouvir as palavras que Estevão dizia. E pediram que os levassem para fora e que os apedrejassem. O Evangelho de Cristo está fundamentado na palavra que Jesus expressou no capítulo 8 de João e o versículo 32, quando ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quando o homem endurece o seu coração e resiste à voz do Espírito Santo, ele se torna escravo da mentira, da falsidade e o instrumento da maldade. Mas quando ele abre o coração para esta verdade, ele se torna um instrumento do Espírito Santo para proclamar esta verdade ao mundo. Esta verdade que liberta e transforma o caráter do ser humano. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Oh, oh, oh. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho